está formando homens e mulheres para estar nesse altar. Esse altar não é meu, esse altar não é do Renato, não é do Luiz, mas esse altar é de pessoas que o Espírito Santo tem usado para ministrar e para abençoar a nossa vida. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Espírito Santo, o Senhor já colocou a palavra profética nos lábios da Ana. Que todas as suas emoções sejam controladas por Ti. Que toda a sua boca, Senhor, seja um instrumento de ministração e de cura. Que o Espírito Santo possa usar a Ana com uma unção sobrenatural. Nós a abençoamos, Pai, e cremos que curas acontecerão na alma, Senhor. Pessoas que chegaram aqui, Senhor, feridas na alma, sairão curadas, porque Tu és um Deus que cura. E eu creio, Senhor, que essa palavra que o Senhor colocou no coração da Ana estará, Senhor, indo de encontro, Senhor, a essa necessidade. E essa pessoa vai ser restaurada, porque esse é o seu desejo. O Senhor quer que ela saia daqui sem traumas, sem crises, sem nenhuma malignidade. E nós trazemos agora todas as mentes cativas ao controle do Espírito Santo. Que haja um ambiente totalmente controlado pelo Espírito Santo, de atenção, de reverência e de adoração no nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, obrigada. Amém, obrigada. Não, diga que está na roda. Fique tranquilo. Está tudo bem. Amém. Depois de uma bênção dessa, não tem como pregar bem. Não tem. Obrigada, pastor. Bom dia, família. Como é bom falar bom dia, família. Porque essa palavra família é o que movimenta a nossa vida, não é? Quem tem filhos sabe o quanto que a gente fica com o coração nos nossos filhos o tempo todo. Quem ainda não tem filhos fica no coração do pai, da mãe, para saber se vai tudo bem. E nessa manhã não será diferente. Nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis com foco em feridas emocionais. Então, como nosso pastor orou, que você fique assim bem atento. Eu sei que às vezes a gente é tentado pegar o celular para ver uma mensagem, para falar com alguém, mas essa manhã é uma manhã de tratamento do Espírito Santo de Deus. Ele já está aqui. Assim que eu entrei por aquelas portas, o ambiente preparado pelo Senhor nessa manhã para nos pegar no colo e tocar dentro do nosso interior, como você nunca foi tocado, vai acontecer nessa manhã. Você vai sair daqui diferente, como nós temos saído daqui diferente a cada domingo, porque a cada dia que nós nos encontramos com a glória de Deus, nós somos transformados. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. E nessa manhã nós seremos mais uma vez transformados de glória em glória. A partir dessa manhã você vai começar a ganhar muito dinheiro, meus irmãos, porque quando nós temos as nossas feridas emocionais tratadas, quando nós temos os nossos relacionamentos restaurados, tudo na nossa vida começa a fluir e não mais a funcionar de uma forma mecânica. Então se abra ao Espírito Santo. Eu te convido nessa manhã a fazer uma viagem junto comigo para dentro do seu interior. Hoje você vai se ver, talvez como você nunca tenha se visto. Vai chegar à sua mente, ao seu coração, conhecimentos que talvez você nunca teve acesso. Mas hoje o Espírito Santo está te trazendo esse conhecimento, porque Ele quer te ver feliz, porque Ele te ama. E eu tenho um recado do Pai, que talvez você já tenha ouvido, mas nessa manhã Ele me disse: Ana, diga a eles que eu os amo. Apenas diga a eles que eu os amo e que eu me importo com eles. Talvez você olhe para a pessoa que está do seu lado e você veja uma pessoa muito bonita. E de fato ela é muito linda. Dá uma olhadinha rapidinho para a pessoa que está do seu lado. Fala: meu irmão, minha irmã, você arrasou nessa manhã. Você veio encontrar o seu pai de uma forma,
Gente, vocês estão muito lindos. Mas agora eu quero fazer uma pergunta reflexiva para você. Como está o seu interior? Tantas vezes, meus irmãos, nós colocamos uma roupa muito bonita, as mulheres colocam aquela maquiagem linda, né? Blush, rímel, pó, aquele corretivo que dá uma escondida das nossas olheiras. Mas só Deus sabe como está o seu interior. E o Espírito Santo, ele está passando entre esses bancos. Na verdade, ele já está dentro de você. Ele está sondando o seu interior e te dizendo: eu te amo. Por isso que eu quero curar o seu interior nessa manhã. Por isso eu quero tratar de você. Por isso que eu te trouxe aqui nessa manhã. Porque eu quero tirar todo o fardo que está pesado demais de você levar. Hoje o Espírito Santo diz para você: me dá o seu fardo. Me dá aquilo que está pesado, para que o seu exterior seja o reflexo de um interior totalmente tratado por mim. Jesus, quando ressuscitou a Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Logo depois que ele ressuscitou a Lázaro, precisou de algumas pessoas para desatar as ataduras dele. E eu estou aqui humildemente como um agente do Espírito Santo para desatar essas ataduras que pode ser que você ainda esteja carregando, para que você seja, livre, 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 pelo poder que há no nome e na palavra de Jesus. Toda glória ao Senhor, porque Ele é digno para sempre e Ele nos ama com amor incondicional. Como atrair e desenvolver relacionamentos saudáveis? A primeira coisa é sendo uma pessoa saudável. Sendo uma pessoa saudável. Mas Ana, como eu posso ser uma pessoa saudável? A gente pode ser uma pessoa saudável fazendo atividade física. A gente pode ser uma pessoa saudável se alimentando muito bem. A gente pode ser uma pessoa saudável, tratando da nossa vida espiritual, que é muito importante e essencial. Mas nós podemos dar um upgrade e ser uma pessoa saudável também cuidando da nossa alma, dos nossos sentimentos. Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos vivendo a nossa vida num automático tão grande que a gente não para pensar nessas coisas, não para refletir que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, nós precisamos tratar só do espírito? Não. Precisamos tratar só da alma? Não. Precisamos tratar só do corpo? Não. Nós somos um ser trino, nós temos aprendido aqui. Então, nós precisamos tratar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E por muito tempo, nós recebemos muitos ensinamentos doutrinários que nos motivavam a tratar apenas do nosso espírito e esquecendo que nós possuímos uma alma, que Deus diz na sua palavra que ela precisa ser renovada. Romanos 12, capítulo 2, diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que nós experimentemos o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade dele também para os nossos relacionamentos. E eu te pergunto nessa manhã, como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos com a sua família? Está tendo briga, muita DR no seu casamento? Como é que está o seu relacionamento na sua escola, na sua faculdade? Você é uma pessoa fechada, não se comunica com ninguém,
não consegue se relacionar com ninguém, não confia nas pessoas. Ana, eu não consigo confiar nas pessoas. As pessoas, elas sempre me machucam. Queridos, uma vez eu ouvi uma frase que eu guardei no meu coração. Amar, se relacionar, é correr riscos. Correr risco de ser machucado, correr risco de ser traído, correr risco de ser abandonado. Mas eu escolhi correr esse risco, porque Jesus correu esse risco quando se entregou por mim na cruz. Então eu decido nessa manhã correr esse risco, sim, de muitas vezes ser deixado de lado, de ser rejeitado, mas existe um amor muito maior, uma graça muito maior que trata de todas essas questões quando isso acontece. E eu volto a pergunta para você: como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Está tendo muita briga ou não? Está tudo muito bem, muito feliz? Está caminhando bem? Que bom, meus irmãos. Mas para quem consegue olhar para o seu interior e falar: ih, Ana, aí você pegou num lugar puxado, porque eu gosto de ter razão, eu gosto de dar a última palavra, eu gosto de ter o controle de tudo. Ah, Ana, eu gosto às vezes de dar uma manipuladazinha, sabe, para as pessoas fazerem o que eu quero. Meus irmãos, essa não é a vontade do Pai para nós. A vontade do Pai é que nós influenciemos sim as pessoas, mas não controlemos, manipulemos. E talvez isso esteja acontecendo na sua vida, nos seus relacionamentos, porque ainda existem feridas emocionais no seu coração abertas lá na infância, que você nem sabe, que você nem percebeu ainda, que você não tem conhecimento disso. Mas hoje, nessa manhã, a graça de Deus vai nos mostrar aonde nós estamos presos ainda, retidos, e nos liberar. E os nossos relacionamentos, aqueles que já estão bons, vão ganhar um upgrade. Quem quer ganhar um upgrade nos relacionamentos? Eu quero. Eu quero amar mais as pessoas, me relacionar mais, porque Deus é um Deus relacional. Por isso eu quero te convidar nessa manhã novamente a fazer uma viagem comigo lá para o Jardim do Éden. O primeiro relacionamento, onde tudo começou. Deus plantou no Jardim do Éden Adão e Eva. E lá ele vinha se relacionar com Adão e Eva. A Bíblia nos conta que era no cair da tarde que ele vinha se relacionar com Adão e Eva. E ali eu acredito que Adão falava muitas coisas para Deus. Eva então, né, minhas irmãs? Quem se identifica devia falar. Deus, eu fiz isso, aconteceu aquilo. Olha, aquele bichinho fez isso. Porque os relacionamentos são assim, a gente fala do que a gente vive no cotidiano. E como Deus é um Deus relacional, Ele tinha prazer em se relacionar com o homem, com a mulher. Mas certa feita, hoje nós não temos visitantes aqui, nós já aprendemos aqui desse altar, que houve uma queda, houve uma escolha de Eva, de não obedecer aquilo que Deus estabeleceu para ela e para Adão. E com isso veio a queda. Isso está lá em Gênesis capítulo 3. E Eva escolheu por si só de comer do fruto, no qual traria muitas consequências para ela. Mas naquele momento ela não pensou nisso. E com essa escolha de Eva foi aberto um portal, que foi o portal do pecado, que hoje, infelizmente, por uma questão de jurisdição, alcança a nossa vida, as nossas famílias e os nossos relacionamentos. Mas eu quero focar agora com você sobre a importância dos relacionamentos na nossa vida. A Bíblia prova para a gente o tempo todo que nós dependemos um do outro. Sempre vamos depender um do outro. Pensa comigo, quando você nasceu, você dependia de alguém para te alimentar,
trocar sua fralda, te dar banho. Quando a gente nasce, não tem como a gente fazer isso sozinho. Nós sempre estamos dependendo do outro para fazer essas coisas no início da nossa vida. Ali na adolescência, a gente precisa de aconselhamento, de encorajamento, até chegarmos na idade adulta. E os relacionamentos, meus irmãos, Deus criou os relacionamentos porque Ele sabia da importância que a família teria para nós, os seres humanos. Então, nós somos frutos de um relacionamento também entre o homem e uma mulher. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Falando geneticamente, o homem e uma mulher tiveram que se encontrar para que você viesse à vida, eu viesse à vida, salvo o nosso Salvador Jesus Cristo, que foi de uma semente divina. Antes da criação do mundo, meus irmãos, Deus já havia projetado tudo. Então, nós dependemos dos nossos pais para a nossa vida ser criada, geneticamente falando. Agora, vamos voltar um pouquinho. Lembra lá no seu ensino médio, quando você estudou sobre DNA, RNA, que geneticamente nós somos compostos por quê? 50% do DNA de papai e 50% do DNA de mamãe. Impossível seria para nós estarmos aqui se nós não tivéssemos um pouco do nosso pai e um pouco da nossa mãe também. O papel da mãe na vida de uma criança, de um ser humano, é muito importante. O papel da mãe é de nutrir, é de orientar, acalentar, consolar. E eu estou trazendo isso tudo à sua memória para que venha um entendimento no seu coração e na sua mente sobre a importância que o outro tem na nossa vida. O papel do pai já é de prover, proteger, dar limites, mostrar o destino, botar para fora. Já da mãe é calenta, segura, agarra o bebê, agarra a criança, o adolescente, até dizer chega. Então, pessoas, relacionamentos são necessárias na nossa vida, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente vai envelhecendo. Aqui eu botei uma família muito simpática para vocês verem. Deixa eu chegar só um pouquinho para cá. Relacionamentos são necessários do início da vida até o final. Eu acabei de falar isso com vocês. E no final da vida, na terceira idade, os vovozinhos e as vovozinhas, eles adoram estar perto dos netinhos, das netinhas, da família, ter aquela interação, aquela troca. E foi Deus que criou isso, meu. Deus planejou esse panorama que eu estou colocando aqui para vocês, muito romântico, porque Ele criou isso. O ambiente do céu, ambiente romântico, gente. O ambiente do céu é uma relação entre Pai e Filho e Espírito Santo e os anjos, e há muita harmonia, há muito amor. Lá no Novo Testamento, eu acho muito bonito quando Jesus disse que o Consolador viria e falaria sobre Ele mesmo, e Ele lembraria de tudo que nós precisaríamos. Quer dizer, Jesus e o Espírito Santo, um falando bem do outro o tempo todo, um querendo ver que o outro aparecesse mais. E isso é um ambiente que o Pai deseja para dentro das nossas famílias também. A Bíblia nos diz que é melhor serem dois do que um. Por que a Bíblia diz isso? Vem comigo. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. De forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas o que fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda. Pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Está lá em Eclesiastes.
Então, gente, relacionamento é tudo de bom. E Ana, você voltou aí a falar de relacionamento, que é tudo de bom. Pois é, meus irmãos. Mas, muitas das vezes, nós temos ainda feridas, acontecimentos. Eu estou falando assim sobre essa palavra feridas, talvez seja muito assustador para você, porque feridas emocionais está muito na mídia hoje, graças a Deus, o conhecimento tem sido espalhado de forma abundante. Mas o que eu quero falar aqui para você nessa manhã é que muitas vezes os nossos relacionamentos ainda não estão em plenitude, porque existem ainda algo não tratado do nosso coração, que precisa ser exposto à glória de Deus. E hoje eu vou te dar formas de você se curar. Através da palavra de Deus, nós teremos cura nessa casa, nessa manhã. E você vai sair daqui totalmente diferente. Se você chegou aqui no seu coração pesado, teve uma DR aí já em casa, se estressou já de manhã, está ansioso, preocupado. Talvez você chegou aqui depressivo. Ana, eu perdi a vontade de tudo. Queridos, o poder de Deus te encontra nessa manhã. E Ele vai de encontro à sua depressão e Ele diz, acabou a sua festa. Esse corpo não é mais habitação para você. Ansiedade, síndrome do pânico, transtornos emocionais, mentais, estão expostos à glória de Deus que já está manifesta nessa manhã, nessa casa. E não há nada que fique escondido aos olhos do Criador, pois foi Ele que te formou, que te conhece desde o ventre da sua mãe. Como Ele disse para Jeremias, antes de você pensar em tudo, eu te formei. Eu te coloquei nas entranhas da sua mãe. Por isso, meu irmão, fique tranquilo, porque a glória de Deus te alcança e te resgata nessa manhã. E você vai começar a partir de hoje a ter vontade de viver. Pensamentos de morte, suicida, insônia, está saindo do seu corpo, da sua mente, porque uma mente sã gera um corpo sã. E a sua mente está sendo cheia pela palavra revelada de Cristo Jesus, que diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Já aconteceu, é fato consumado. O castigo que nos traz a paz já foi levado sobre Ele. E pelos ferimentos, pelas pisaduras de Jesus, eu e você e a sua casa já fomos sarados. Diga, eu sou sarado. Eu sou sarado pelo poder de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. O Emanuel, aquele que é o Deus conosco. Enquanto eu estiver falando, queridos, é o Espírito Santo que está aqui. Se você sentir vontade de chorar, se você sentir vontade de abraçar alguém que está do seu lado, peço que seja do mesmo sexo, por favor, abrace. Porque enquanto eu estiver falando, eu creio que haverá cura. Sinais e prodígios vão acontecer dentro do seu interior e pode vir para o seu exterior também. A glória de Deus nos encontra nessa manhã. Mas eu preciso que você trazer a sua consciência. Porque tudo aquilo que a gente entende, a gente recebe. E às vezes o que a gente não entende, a gente tem dificuldade de receber. A primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa manhã, sobre feridas emocionais, é que você deve ter visto, se você tem essa curiosidade, percebido, em diversos lugares que as feridas acontecem, desde o momento da concepção da criança, até ali o finalzinho da primeira infância. A primeira infância compreende desde o momento que a criança é concebida até os 6, 7 anos de idade, por aí. E existem feridas também que podem ser causadas durante toda a vida do ser humano na Terra. Mas as feridas que mais marcam a nossa vida
elas acontecem normalmente na infância. E lá na infância, meus irmãos, nós não temos ainda o nosso cérebro. Existe uma parte do nosso cérebro chamado córtex cerebral, que ainda não está formado, ainda não está maduro ainda para lidar com determinadas feridas que eu vou citar aqui para vocês nessa manhã. E isso causa dores profundas, que quando a gente é criança, a gente não sabe que é uma ferida emocional e muitas vezes a gente só ri. Alguém te trata de forma indevida, alguém faz uma brincadeira com você que você não gosta, o que a criança faz? Ela fala, ei, não faz assim comigo não. Normalmente ela só ri e guarda isso para si. Principalmente as bases dessa ferida acontecem ali na primeira infância, eu já falei. E se não tratadas, elas vão correndo durante toda a nossa vida. Mas, meus irmãos, eu quero trazer um conhecimento um pouco mais profundo para você nessa manhã. Existem vários estudos que eu pesquisei, me aprofundei, e eu descobri que existe um médico cristão muito renomado, Jonathan, o nome dele, médico da família, que ele fala exatamente o que eu já pensava. Que muito além do que feridas emocionais são tratadas ali quando a criança é concebida e tem a primeira infância. A Bíblia fala que nós nascemos, Davi falou, eu nasci em pecado. Existe uma raiz adâmica, por isso que nessa manhã eu introduzi nesse ensino dessa manhã, primeiramente falando sobre a história de Adão e Eva. Quando Eva escolheu comer da árvore que ela não podia comer, ela abriu uma brecha para que o pecado alcançasse ela e todas as gerações futuras. Mas graças a Deus que Ele enviou Jesus para resolver o problema do pecado. Graças a Deus que Ele enviou o Cordeiro que nos trouxe a paz e retirou essa condenação que estava sobre nós. Obrigada, Jesus. Obrigada mesmo, Jesus, porque Ele se entregou por nós. Mas, quando isso aconteceu, Adão e Eva ficaram com vergonha de Deus, coisa que não acontecia antes. Adão e Eva se sentiu humilhado, começou a olhar para si, tirou os olhos do Criador e começou a olhar para si mesmo. E a partir do momento que Adão e Eva começam a olhar para si mesmo, começam todos os problemas. E aí nós vemos isso quando Deus pergunta, Adão, por que você está com essa roupa? Não te botei nenhuma roupa? Eva, o que aconteceu? E Adão respondeu, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha a culpa, fruto do pecado, já entrando. E Eva fala, Senhor, foi a serpente. Eu não tenho nada com isso, foi a serpente. E mais um pouquinho à frente, Caim e Abel ainda sobre essa raiz do pecado. Quando acontece o primeiro homicídio, Caim respondeu para Deus, Deus, sou eu por acaso tutor do meu irmão? O que eu tenho com isso? E nos relacionamentos, se nós não tomarmos cuidado, não tivermos uma renovação da nossa mente, nós vamos perpetuando a mesma coisa. Quando tem um problema lá nos casamentos, que a gente sabe, o que é a primeira coisa que o casal fala? A culpa é minha? Não, a culpa é sempre de quem? Do outro. Não, o problema é ele, porque ele não faz o que eu quero, ele não paga isso para mim, ele não investe em mim, ele não me fala palavras de carinho, 5 linguagens do amor, meu marido nem sabe o que é isso, ele não gosta de ler. A gente sempre vai culpando o outro. Mas nessa manhã eu quero te convidar a fazer como Isaías. Isaías, quando viu a glória magnífica do Senhor, ele disse, Senhor, ai de mim que sou pecador. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí, como Isaías reconheceu que ele precisava de um toque de Deus,
O Senhor o tocou com brasas vivas do altar, removeu o pecado de Isaías e ele nunca mais foi o mesmo. A partir daí ele começou a ser um profeta cheio da glória, da graça de Deus. E nessa manhã não será diferente nas nossas vidas, se nós tivermos a humildade de reconhecer: Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para o meu coração, quanto que eu tenho que acertar. Eu já acertei muitas coisas na minha vida, mas existem ainda comportamentos que eu quero submeter à cruz de Cristo. Então que nessa manhã a gente se abra ao Espírito Santo e deixa Ele nos tocar, nos envolver. Amém, meus irmãos? Oh, aleluia. Agora eu vou falar com vocês sobre algumas feridas emocionais que podem estar dificultando você de avançar na sua vida. Ana, não consigo avançar no meu trabalho, parece que tem uma coisa que fica retida, quando parece que vai, bum, dá pá. Ana, lá nos meus relacionamentos, no meu ministério, quando parece que eu vou, bum, pá, eu volto para trás. Isso pode ser porque ainda existem feridas não tratadas, que serão hoje tratadas pelo nosso Deus. Eu quero citar algumas feridas para você, de forma bem breve, objetiva, porque não é pelo muito falar, mas é por aquilo que você entende que o Espírito Santo vai começar a conectar no seu coração. Mas existe uma ferida muito importante, que é a ferida da orfandade, que nós, em uma próxima oportunidade, se Deus permitir, traremos aqui para vocês. A primeira ferida que eu quero falar para vocês é sobre a rejeição. Meus irmãos, a rejeição, ela é uma ferida causada na vida de uma criança, de um bebê, ainda quando ele está na barriguinha da sua mãe. A ferida da rejeição, ela pode ser interpretada pela criança da seguinte forma: quando o feto ainda está lá no ventre da mãe, e a mãe do lado de fora tem aborrecimentos, às vezes apanha do marido, e quando tem determinados acontecimentos externos, a criança não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Ela apenas sente o útero da mãe se contraindo. Ela sente a tristeza que é passada pelo cordão umbilical para a criança. E tudo aquilo que acontece do lado externo pode ser interpretado pela criança, que ainda é um feto, um bebezinho, dentro da barriga da mãe, como uma ferida de rejeição. Então, meus irmãos, eu quero que você, nessa manhã, faça uma viagem comigo à sua infância. E aí você pode falar: Ana, eu não lembro de nada da minha infância. Mas se você não lembra de nada da sua infância, você pode se identificar com alguns comportamentos que você pode ser, que tenha na vida adulta, que tem a ver com essa ferida que pode ter sido causada lá na sua infância. Então, se você passou por situações onde você sabe que a sua mãe apanhava, você sabe que durante a sua infância você era muito comparada com seus irmãos, com seus primos, isso pode ter aberto uma ferida de rejeição no seu coração. Você sabe que, você lembra, ou talvez saiba por uma tia, por uma avó, que você nunca recebia atenção por você. Você só recebia atenção se você fizesse algo legal, ou se você se comportasse de certa forma, aí você recebia atenção. Pode ter sido gerada uma ferida de rejeição no seu coração. Ou quando criança, você sempre era deixada de lado. Nunca era acalentada, não tinha colo para você, não teve a amamentação necessária, não por algum impedimento, mas porque a sua mãe não quis ou não pôde te dar, por indisponibilidade dela também
de forma emocional. Isso pode ter sido interpretado por você como uma rejeição. E isso pode estar ainda no seu coração. E o que acontece, Ana, se isso realmente aconteceu na minha infância? E aí eu quero te mostrar como o que aconteceu lá na infância não fica na infância. O nosso amigo André pregou aqui na quinta-feira e ele falou que a nossa infância é o chão que a gente vai pisar durante toda a nossa vida. Por isso agora eu quero que agora você imagine na sua mente você criança. O que aconteceu lá na minha infância? E decorrente dessas feridas, o que pode acontecer na vida adulta? Qual comportamento que eu posso ter? Você é aquela pessoa que nunca está nos lugares. É aquela pessoa que chega no lugar assim, devagarzinho, não consegue se abrir, não consegue se mostrar, não consegue falar, não consegue se comunicar, não consegue dizer não. É sempre sim para tudo. Pode fazer isso para mim? Posso, mas lá no seu interior você está falando assim, eu não quero fazer isso. Não é legal fazer isso. Ou eu não posso naquele momento, eu não consigo. Mas você nunca consegue dizer não. E isso pode estar ligado a essa ferida que será tratada hoje pelo poder de Deus. Talvez na sua vida adulta, você tenha tendência também a guardar tudo para você e fingir que está tudo bem. Não, está tudo bem. Às vezes as pessoas estão te machucando, te incomodando, pegando o seu dinheiro, te explorando, pedindo para você fazer algo que você realmente não quer fazer, e para você está sempre tudo bem. Mas lá no seu interior não está tudo bem, porque você não está aceitando aquilo. Aquilo está te gerando algum incômodo. Mas nessa manhã o Senhor está colocando luz no nosso quartinho escuro. E eu quero te dizer que se você se identificou com essa ferida, se você acha realmente que, Ana, eu me identifiquei, eu não consigo falar não. Ana, eu não consigo ser eu. Eu não consigo dizer que eu gosto, por exemplo, de chá. Ou não consigo dizer que eu gosto de café. O que a outra pessoa diz para mim, tá bom. É aquilo ali, tá bom. Não vou criar problema. Mas hoje Deus te libera para ser você. Hoje Deus te diz assim, meu filho, minha filha, talvez você tenha passado por essas feridas e nem sabia disso. Mas hoje o Pai te convida a olhar para Ele, porque no olhar dele há amor. Ele nunca vai nos rejeitar, porque Ele disse, com amor eterno eu te amei, com misericórdia e benignidade eu te atraí. Ele hoje nos faz perceber e olhar para Ele. E aquela criança que pode ter sido ferida por essa ferida da rejeição, é um ser hoje adulto que recebe cura e libertação da parte do nosso Deus, porque Ele nunca nos rejeita, Ele nos ama com amor perfeito. Salmos 139 diz, Ele já me aceitou, Ele me fez de forma maravilhosamente linda, extraordinariamente linda. Você pode projetar para mim, por favor, o Salmo 139? Ele diz que nós fomos criados de forma extraordinária. Existe uma outra ferida também que pode ter sido causada na infância, na sua vida, que está modelando o seu comportamento agora para o futuro. Está te fazendo se comportar de uma forma que não é a forma que Deus te criou para se comportar, para se relacionar, para viver, que é a ferida do abandono. Obrigada. Vamos ler esse salmo antes disso. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, me levanto, acompanhas os meus pensamentos onde quer que eu esteja. Discerne minha caminhada e a minha pousada e está a par de todos os meus intentos, porque a palavra ainda não chegou à minha língua e Tu, ó Eterno, já conheces completamente. Ele nos criou de forma extraordinária, não tenha dúvida disso. Mas aí a sua mente, ela vai tentar te trair, vai falar,
Não é bem assim como ela está falando, não é, porque está escrito. E se está escrito, é. Quando Deus criou a terra, e estava tudo uma bagunça, uma escuridão só, pelo poder da palavra, Ele disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz, porque o que Ele diz é. E se Ele diz que Ele te ama e que te criou de uma forma extraordinariamente linda, é. Não deixe a sua mente te trair. Ah, Ana, não sei, né? Mas fulano falou aquilo de mim, falou que eu não sou bem assim. Minha mãe falou que eu não era bem assim, que eu não ia dar certo. Não, mas Deus diz que você vai dar certo. Ah, meu pai foi embora, me abandonou, sabe? E aí agora eu acho que todos vão me abandonar. Não, o pai nunca te abandonou. Ele sempre esteve lá. Efésios capítulo 1 diz que antes dele formar o cosmos, antes dele formar céu, terra e tudo que nós podemos ver com os nossos olhos visíveis, Ele já tinha te escolhido para ser dele e te predestinou em amor para ser filho dele através de Cristo Jesus, aquele que resolveu o nosso problema com o pecado, com a nossa inimizade que nós tínhamos com Deus. Por isso não duvide nessa manhã, escolha crer, é uma escolha, é a sua responsabilidade, crer se você quiser. Ele diz na sua palavra, se quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Vamos para uma próxima ferida, que é a ferida do abandono. Eu estou falando sobre todas essas feridas, porque talvez você se identifique com algum ponto. E hoje você vai sair daqui, livre de qualquer trava que esteja na sua vida, em nome de Jesus. Como se expressa essa ferida do abandono? Como acontece a ferida do abandono? E como eu falei aqui para as nossas queridas mulheres que esteve no encontro junto com a gente, no Ministério de Mulheres, eu volto a falar aqui nessa manhã. Talvez você, enquanto eu estiver falando sobre essas feridas, esteja aí se pensando, será que eu estou fazendo isso com meu filho? Será que eu estou causando isso nele? Calma, agora é o momento do Pai tratar de você. Para os filhos, nós teremos outras ministrações de outros ministros falando sobre cuidados com famílias e filhos. Hoje o Pai está te tratando como filho. Hoje você é o filho e Ele é o seu Pai que está te tratando. A ferida do abandono, ela se expressa muitas vezes quando a criança ali nasce e ela começa a ser nutrida pela mãe através do seio ou através de mamadeira. E aí a criança acha que ela e a mãe... Se não tiver a mãe, tiver a ausência da mãe, o cuidador, ela acha que eles são um só. Que ele é uma só pessoa ali com o cuidador, com a mãe. E aí, a criança, ela se apega muito a essa pessoa. Mas essa pessoa que talvez pode ainda ter sido ferida, ainda machucada, e ainda não entender que é responsabilidade dela maternar essa criança, cuidar dessa criança de forma plena e integral, e está sempre muito ocupada com outros afazeres, e às vezes se esquece de dar de mamar para a criança, às vezes se esquece de trocar a fralda da criança, às vezes se esquece de brincar com a criança, de alimentar a criança, de dar banho na criança. A criança pode interpretar isso, você como criança pode interpretar isso como um abandono. É quando uma pessoa, mesmo que estando com presença física com a criança, ela não está. Às vezes está no celular, às vezes está falando com outra pessoa, às vezes a criança está ali falando, mãe, e a pessoa está em outro ambiente. Ou é uma pessoa muito ansiosa. Se você passou por isso na sua infância, você viu a sua mãe, seu pai, seus cuidadores muito ansiosos e não conseguiam se conectar com você. Isso pode ter gerado também uma ferida, a ferida do abandono. E pessoas que passaram por isso, por esse abandono, que não conseguiram ter os cuidadores ali sempre presentes, pode ser que na vida adulta elas se comportem da seguinte forma. Ela sempre vai ser aquela pessoa vitimista.
aquela pessoa que pode estar um melhor sol, ela vai falar, ai, não tá bom esse sol, né? Porque pode queimar a minha pele. Ou se tá aquela chuvinha gostosa da gente ficar em casa. Ih, essa chuva estragou o meu dia. É uma pessoa que para ela sempre tudo está muito ruim. Está sempre muito ruim. Se ela pega o resultado do exame de sangue dela, deu tudo bom, só deu uma coisa ruim. Para ela já é a morte, ela já acha que ela vai morrer, que vai ter câncer, sabe? Aquela pessoa sempre que olha o negativo, que olha o copo sempre vazio, nunca cheio ou meio cheio, sempre vazio. Então, se você está se identificando com isso, eu quero te dizer que a vida, ela não gira em torno de você. Com todo amor, eu quero falar isso para você. Existem coisas para além do seu umbigo, para além de você. E talvez você tenha esse comportamento vitimista, porque você quer atenção, você quer ser amado, você quer ser cuidado, você quer que alguém te dê atenção. Porque lá na infância, o que aconteceu? Você não foi acolhido. Você não foi atendido, você não foi celebrado, você não foi amado. Então hoje, mesmo que inconscientemente você tem esses comportamentos e você diz assim para mim, Ana, eu não sei por que eu ajo assim. Porque tudo tem uma causa, tudo tem uma raiz. Talvez se você se comporta assim nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ministério, sempre com desculpas, sempre olhando as coisas de forma tão negativa, eu quero te convidar nessa manhã a entender que existe um Pai que está de braços abertos para você. E Ele diz, meu filho, eu nunca vou te abandonar. Meu filho, eu nunca vou te deixar. Aquilo que você passou na sua infância, é manhã de você deixar lá na sua infância. Essa é uma manhã de você deixar todas as suas feridas. Existem muitas outras feridas, meus irmãos, emocionais que podem ter sido causadas na sua infância. Mas hoje, pelo tempo, eu não vou conseguir abrir todas elas com vocês. Mas hoje eu vou me deter a essas duas feridas, que é a ferida da rejeição e do abandono. E eu creio que o Senhor vai continuar ministrando ao seu coração. Vai continuar, você vai sair daqui. Algo vai acontecer com você. Você vai continuar tendo lembranças. Poxa, aconteceu isso lá na minha infância. E por isso que eu me comporto assim. Por isso que o meu comportamento hoje não é funcional. Por isso que o meu comportamento hoje não é um comportamento de uma pessoa feliz, saudável, estável. Por causa desses ferimentos que aconteceram lá na sua infância. Mas nessa manhã, nós vamos guerrear da forma certa, usando a palavra de Deus. A maior guerra espiritual da Bíblia, meus amados, aconteceu, uma das maiores guerras, aconteceu lá em Mateus capítulo 4, quando diz que o Espírito Santo foi levado, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ao ser tentado pelo diabo para mostrar algo que ele não precisava mostrar, porque ele já sabia quem ele era. O diabo disse, tu és o Filho de Deus. Como Jesus falou para ele, está escrito. Sempre Jesus respondia, está escrito. Está escrito. Então nessa manhã eu quero te convidar, se você se identificou com alguma dessas feridas, se você tem algum desses comportamentos, Ana, como que eu posso ser livre? Pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus que está escrito que Ele nos amou. Ele nos aceitou, Ele nos redimiu, Ele nos reconectou com Deus. E desde o momento da sua concepção, seu nascimento, sua infância, adolescência, vida adulta, dias atuais, Ele está com você todos os dias. Por mais que você não tenha visto o Pai de forma visível presente, Ele estava lá. Sabe, naquela apresentação da sua escola que não tinha ninguém. Te achei, né? E você chorou porque não tinha ninguém, não tinha nenhum cuidador seu lá. O Pai estava lá.
Sabe, quando você passou para aquela prova da faculdade, não tinha ninguém para você falar, porque você estava com relacionamento rompido. O Pai estava lá. O Pai está presente em todos os momentos da sua vida. E agora você sabe disso. E agora você está sendo tocado e curado pelo Senhor através da sua palavra, para mudar o seu presente, e as gerações futuras também serão alcançadas, porque a neurociência já explica isso. Quando nós somos tratados na alma que reflete do nosso corpo, vai alcançando todas as nossas gerações, não apenas na nossa forma de nos comportar, mas na nossa forma de pensar também. Por isso, meus irmãos, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. E deixar com que essa graça, com que essa glória te alcance nessa manhã. De forma muito pontual e específica, o Espírito Santo nos enxerga, nos alcança, nos abraça, nos enche. Todas essas outras feridas, existem muitas outras feridas que podem ter sido causadas, mas a graça de Deus é suficiente, meus irmãos. Ele é o nosso Criador, Ele sabe o seu jeito de sorrir, de chorar, de pular. Ele sabe quando a gente não está bem, a gente não precisa fazer nada para impressionar Ele. A gente só precisa falar: Deus, eu quero ser curado. E talvez nessa manhã você tenha entrado aqui e você mensura que os seus relacionamentos não são saudáveis, não estão, mas serão saudáveis. Dentro da sua casa está faltando alegria. Ana, está faltando alegria na minha casa. Hoje você vai sair daqui cheio da alegria do Senhor, para levar essa alegria para a sua casa e ser um agente de Deus, de transformação. Ele disse na sua palavra que nós seríamos reconhecidos pelo amor. Mas muitas das vezes, meus irmãos, o amor não consegue nos acessar, porque essas feridas impedem com que o amor nos acesse. Mas nessa manhã, nós vamos orar ao Espírito Santo, e Ele tocará cada um de nós. Aleluia. Espírito Santo, meu querido amigo, Espírito Santo, existe uma unção tão forte nessa manhã, nessa casa. Espírito Santo, existe uma unção palpável aqui. Espírito Santo de Deus, como na criação, como com Maria, que o Senhor veio e envolveu ela com a sombra do Altíssimo. Eu peço ao Senhor que envolva os meus irmãos, minhas irmãs, as crianças no Enve Kids. Senhor, alcance essa casa nessa manhã. Espírito Santo, nós pedimos a Ti. Aquele que nos sonda, nos conhece, aquele que nos formou. Essa é uma manhã de libertação. Deixa o Espírito Santo, responda ao Espírito Santo se você quiser sair daqui de forma diferente. Diga para Ele com as suas palavras apenas isso: Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu quero ser tocado, ser transformado. Espírito Santo, eu quero me comportar de forma diferente. Transforma a minha mentalidade pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, nós pedimos a Ti. Eu peço a Ti, Espírito Santo, nessa manhã. Toca os meus irmãos, Senhor. Toca, Senhor, aquele que está aflito, aquele que está inseguro. Firma a identidade dos meus irmãos. Lembranças de dor estão sendo tocadas agora. Ei, você não está esquecido mais num quarto? Ei, o Senhor te libera desse quarto. O Senhor te libera desse lugar de angústia. Ei, o Senhor te chama para fora, para uma vida de retidão, de plenitude, de alegria. Vida em abundância foi o que Cristo conquistou para nós na cruz. E Ele te dá essa vida nessa manhã. Seja devolvido na sua alegria. Seja cheio da alegria que vem do Espírito Santo. Seja cheio nessa manhã. Ei, Consolador, Consolador. Consolador, Consolador, Consolador. Não há limites para aqueles que se entregam ao Espírito Santo.
Seja tocado nessa manhã. Seja tocado nessa manhã. Sopra em nós, Espírito, fôlego de vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã falando: vai ser mais um encontro. Não, não será mais um encontro. Porque o Rei dos Reis está aqui. O dono da vida está aqui. E Ele te diz: filho, filha, eu te amo tanto, filho. Se você pudesse ver, meu filho, minha filha, o desejo que eu tenho por você. O primeiro relacionamento que nós precisamos restaurar nessa manhã é o relacionamento com o Pai. O primeiro relacionamento é o relacionamento com o Pai. Ele te ama, Ele não te julga, Ele não te condena, mas Ele te atrai em amor nessa manhã. E Ele diz: filho, filha, eu amo ouvir a sua voz, eu amo ver o seu sorriso, eu amo ver a sua alegria. E eu quero te dar muita alegria. Eu quero te dar paz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Me dá o teu jugo, me dá o que está doendo, me dá o que está pesado. Eu consigo carregar. Eu sou Deus poderoso. Vinde a mim, vinde às águas de descanso. Eu dou uma ordem agora: toda ansiedade vai embora do teu corpo. Toda síndrome do pânico, doenças residuais causadas por doenças emocionais feridas. Eu declaro você sendo curado nesta manhã pelo poder da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é suficiente, é o poder de Deus. Seja tirado desse lugar de escuridão e peso nessa manhã. Eu profetizo que a sua semana será diferente. Eu profetizo que no seu trabalho será diferente. Você vai chegar no seu trabalho amanhã cantando, dançando. Você já vai sair daqui dançando. Você vai sair daqui pulando com a alegria do Espírito. Oh, eu sinto a alegria do Espírito inundando esse ambiente. A alegria do Espírito. Não uma alegria humana, passageira, não. A alegria do Espírito Santo está sendo liberada nessa manhã. Receba a alegria que vem do Pai. Receba a alegria. Ah, não, isso não é para mim, é para você. Você é filho, você se assenta na mesa com o Pai. O Pai te honra e te chama de filho e filha. O Pai te chama de filho e filha. Talvez essa palavra tenha um impacto no seu coração, mas a partir de hoje ela terá um novo impacto. Um filho é uma filha, são aqueles filhos que têm direitos e deveres. São aqueles que recebem uma herança do seu pai de amor, carinho, cuidado, proteção, provisão para sempre. Por isso nós recebemos desse amor, desse cuidado, desse carinho, dessa alegria. Pai, obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada por essa manhã de cura e toque. Que o Senhor venha completar aquilo que eu não consegui expressar com as minhas palavras de forma muito verdadeira no coração dos meus irmãos, da minha família espiritual. Que eles sejam envolvidos nas suas casas, nos seus trabalhos. Eu declaro sobre eles a bênção, a paz e o descanso que vem do Pai do céu para nós. Em nome de Jesus. Amém.